Em um mundo que teve sua paz abalada pela aparição repentina de monstros, uma existência praticamente extinta, a aparição de algo fez com que a existência desses seres se tornasse possível, a Torre. Neste lugar, nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na Torre em busca de vingança contra todos. Esta é a parte 17. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após ter uma conversa com a Dark Elfo, decide que está na hora de subir os andares da torre. Em outro lugar, Golich estava enfrentando alguns inimigos. Após eliminá-los, ele pensa que foi enganado, pois não acreditava que eles o trairiam junto com os militares nessa área do andar 60. Um pouco mais afastado, Puppet estava enfrentando vários inimigos. Ele pensa que essa é a loja que criaram com o nome emprestado para apoiar a guilda de Hyoki. Com isso, se os Nine Stars pegarem, a relação entre as lojas do Golich e a guilda de Hyoki terminará. Assim, ele sabia que não poderia deixar o Golich se envolver e vai proteger esse lugar a todo custo. Logo em seguida, ele usa seus bonecos para eliminar seus inimigos, porém, após isso, outro inimigo acaba chegando. Por sorte, Puppet consegue fugir a tempo. Esse cara fala que para uma marionete fraca não foi nada mal. Rapidamente, Puppet sabia que esse cara era um líder de guilda chamado Josie. Com isso, Puppet pensa que eles realmente planejam queimar este lugar até virar cinzas. Logo em seguida, Puppet é atacado novamente, perdendo suas últimas marionetes. Ele foi atacado pelo líder da guilda White Swan, chamado Beck, que fala para Josie que a primeira coisa que tem que fazer contra um inimigo desses é eliminar seus fantoches. Assim, para alguém que nem conhece o básico, não deveria se precipitar. Josie questiona se ele acha que não sabia disso, onde cada vez que eles matam alguém, os superiores lhe dão um bônus. Beck fala que a White Swan foi quem os encurralou, com isso questiona como ele ousa tentar matá-lo. Josie pergunta quem foi que criou essa bagunça, onde se seu subordinado no 10º andar não tivesse vazado informações como um idiota, não precisaria desta confusão. Neste momento, Puppet percebe que é a hora perfeita, pois eles estão distraídos, então agora seria sua chance de atacar. Com isso, logo em seguida, ele vai para cima deles, dizendo para se tornarem suas marionetes. Rapidamente, Beck e Josie percebem que isso é muito ruim, porém, para a surpresa de Puppet, ele acaba sendo acertado por outra pessoa. A garota que chegou se desculpa, dizendo que parece que o pegou enquanto suas armas estavam voando. Essa garota é também uma líder de guilda chamada Mei. Em seguida, ela fala que pegou esse marionetista, com isso fala para um cara chamado Asher que já pode parar. Asher também é um líder de guilda. Asher fala que foram eles que permitiram o ataque do Ghostface. Assim, fizeram o Reino Santo perder honra e ainda vieram até este lugar comportando-se de maneira vergonhosa. Beck diz que não precisa receber um sermão dele. Josie diz para ele não se achar só porque é habilidoso, questionando se ele acha que é o porta-voz de Caim. Mei diz que não liga para isso, pedindo apenas para ele se certificar de receber a partir dela. Puppet pensa que não pode deixá-los tomar este lugar, mesmo que morra aqui. Assim, ele decide usar tudo o que tem, usando sua habilidade mais poderosa. Josie fala que Puppet lançou uma habilidade de marionete em si mesmo. Puppet diz que vai eliminar todos eles e dá um passo adiante para se tornar mais forte, lançando um poderoso poder na direção deles. Beck pensa que esse cara se transformou em uma marionete e pensou que isso estava além do seu limite, com isso grita para todos desviarem. Em seguida, uma grande explosão acontece, porém Puppet se questiona o que aconteceu, onde algo bloqueou seu ataque. Após isso, uma enorme cobra aparece diante dele, o acertando em cheio. Asher fala que eles estão atrasados, sendo o Snake King chamado Basil e o Undead King chamado Tuning. Beck e Josie ficam surpresos, dizendo que eles são os escaladores de nível rei do andar 300 e perguntam o que eles estão fazendo neste lugar. Asher diz que eles são os mercenários que foram recrutados para esta estratégia, com isso eles serão os líderes.
Beck fala que não podem aceitar isso e Josie pergunta por que eles precisam ouvir os comandos de um mísero mercenário. Asher diz que isso é uma ordem direta do Sr. Cain, com isso questiona se eles estavam indo contra a vontade dos Lannister. Devido a isso, eles dizem para fazerem como quiserem, pois iriam embora. May fala que isso foi apenas uma perda de tempo, porém, logo em seguida, a cobra de Basil dizima Josie e rapidamente acerta May também. Por sorte, Beck consegue desviar a tempo, porém, ele acaba perdendo sua perna. Asher diz que ser apenas incompetente não foi o bastante para Beck, onde ele foi contra o comando dos Lannister também. Com isso, o Reino Santo não precisa de pessoas como ele, dizimando Beck também, dizendo que esse é o testamento do Sr. Cain. Tune diz que embora todos eles fossem soldados desleais quando estavam vivos, agora será diferente, e com isso vai servir a guilda para todo sempre. Asher diz que para convocar mortos-vivos daqueles que foram mestres de guilda do Reino Sagrado é como esperado do necromante que é chamado de Rei dos Mortos-Vivos. Tune pergunta onde estava esse tal do Ghostface. Asher diz que ele não está neste lugar, onde ele nem chegou no andar 60. Tune fica irritado ao ouvir isso. Asher diz que este lugar é considerado sua fonte de fundos. Com isso, depois de capturar este lugar, cuidarão do Ghostface que está vindo para este andar. Rapidamente, um dos soldados de Tune ameaça Asher, que questiona qual era o significado disso. Tune apenas fala que, já que o Ghostface não está neste lugar, ele vai embora. Asher pergunta se ele também está planejando ir contra o comando dos Lannister. Tune fala para ele não se preocupar, pois assume a responsabilidade e vai trazer a cabeça do Ghostface. Ele pensa que só há uma razão pela qual decidiu assumir essa missão, para conseguir eliminar o Ghostface ele mesmo. Voltando para Hyoki, ele se encontra com Hendrik novamente. Hendrik comenta que ele demorou mais do que o esperado e pergunta se conseguiu algo de bom. Hyoki apenas fala que é uma longa história, logo em seguida, para surpresa deles, um pássaro aparece. Hyoki fala que isso é um pombo-correio que pode andar entre os andares, e é o Godlich. Ao começar a ouvir, Godlich fala que é urgente, onde subir para o andar 60 deve ser sua prioridade. Isso porque a base dos desafiantes do céu está sendo atacada. Com isso, diz para irem rápido, pois sem ajuda não vão conseguir sobreviver por muito tempo. Hario fala que isso é muito ruim, pois o andar 60 é a fonte de apoio deles. Hyoki pensa que o Godlich gerencia muitas empresas comerciais sob nomes diferentes. Isso porque passar perspectiva econômica para a torre com apenas um nome é arriscado. Devido a isso, ele comenta que isso é um grande problema. Hendrik pergunta se o Godlich não é um escalador forte do andar 300, onde, mesmo com um grande exército, como poderiam derrotá-lo. Hyoki pergunta se Hendrik não ouviu antes, onde se ele pudesse intervir diretamente, ele não precisaria criar empresas com nomes diferentes. E imediatamente, Godlich apareceu na primeira fila, com isso é o mesmo que anunciar que as empresas Godlich e os desafiantes do céu sejam aliadas. Assim, não terminaria apenas com um ataque como esse, as 4 grandes raças destruirão a empresa comercial Godlich. Devido a isso, Hyoki fala que o objetivo deles agora é claro, ir para o andar 60 e destruir as tropas invasoras do Reino Sagrado. Em seguida, Vulcan fala para todos se reunirem, pois iriam se teletransportar para a entrada do próximo andar. Porém, logo após isso, Vulcan é acertado e Hyoki escuta uma voz pedindo desculpa, dizendo que eles não poderão subir para o próximo andar. Essas pessoas eram Basil e Tune. Basil fala que eles vão morrer neste lugar. Em seguida, a cobra lança um poderoso ataque. Devido a isso, rapidamente Hyoki fala para todos desviarem. O poder que a cobra lança causa uma enorme destruição. Por sorte, todos eles conseguem fugir a tempo. Hendrik pergunta o que foi tudo isso, os atacando de repente. Hyoki fala que se um inimigo aparecer, é óbvio que seriam atacados. E também fala que esses são os assassinos que aquele bastardo do Caim mandou. Assim, diz para todos se prepararem para a batalha. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido.
Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!